Oi, gente, boa noite. Então, vou aqui responder com vocês essa questão. A primeira questão da prova a prova do primeiro estágio, do período 24.2. Bom, por que eu vou fazer ela? Eu pretendo fazer algumas questões do 24.2. Não garanto que eu vou fazer todas, mas por que eu digo isso? Porque eu não fiz a prova, então, tipo, eu não estava lá pra fazer a prova, eu não tive ela corrigida pro Manel, eu não tenho como garantir pra vocês que, olha, isso aqui é 100% de garantia de que tá certo, porque Manel corrigiu e pá. Não, eu não tenho como fazer isso. Contudo, os monitores do meu período fizeram um bom trabalho em conversar com o Manel, elaborar boas respostas. Eu participei das monitorias, eu aprendi muito nelas. Então, tipo, a minha ideia é juntar o conhecimento que eu tenho com o conhecimento que eu aprendi, que eu coletei dos monitores no período passado, dos materiais que eles criaram, e passar para vocês. Enfim, dito isso, meu ponto é: não confiem cegamente no que eu digo. Escutem criticamente. Se eu falar, eu posso falar algo errado, eu posso errar, seja por questão só de fala, tipo assim, eita, troquei a palavra, mas nem percebi, ou seja porque eu não sei o assunto e é normal, não tenho como saber tudo. Enfim, tô fazendo esse adendo porque, sei lá, vai que você. Ai, bota isso aqui na prova. Aí Manel tira alguns décimos porque você não colocou uma coisa que ele esperava, ou que ele falou lá na prova no dia. E aí você, mas professor, mas é porque o Aelson falou que. Eu já tô deixando claro que eu não boto minha mão no fogo. Quem vai fazer a prova, quem tá no risco é vocês. Enfim, dito isso, vamos lá. Questão número um parâmetro importante do round robin é o time slice, ou quantum. Este parâmetro precisa ser arbitrado. O que você levaria em conta para determinar de maneira adequada esse parâmetro? Que informações você gostaria de ter para fazer uma boa escolha? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o round robin? Round robin é um tipo de escalonador pré-impetivo que trabalha usando uma quantia de tempo medida em ciclos de clock, que é o quantum, o time slice. A cada X ciclos de clock, a cada quantum, a cada time slice, o escalonador retira o processo que está running na CPU, que está em execução na CPU no momento, coloca ele em outra fila, coloca na fila dos ready para entrar de novo e pega o próximo processo que estava na cabeça da fila e o coloca para executar na CPU. E ele vai repetir esse processo a cada quantum. Beleza. Aí, o que você tem para fazer essa questão, você tem que pensar no que? Qual que é o impacto de eu ter um quantum maior ou menor? Vamos lá, primeira coisa, antes mesmo disso, o que é que o Round Robin oferece para você através da implementação do quantum? Ele oferece para você, para o sistema, para os processos, a ideia de responsividade. Por exemplo, qualquer um problema. Imagina que você possui uma máquina com apenas um processador e aí você quer rodar, sei lá, você quer ouvir uma música no Spotify enquanto você edita um arquivo no Google Docs, enquanto você está em chamada com alguém pelo, sei lá, pelo Discord. Três processos rodando. Se você for trabalhar, por exemplo, com uma FIFO, não faz sentido. Porque, que nem Manuel diz, quem que fecha o Spotify? Discord, quando que você fecha o Discord? Tipo, quando é que o processo termina? Essa ideia de processo terminar não faz sentido. Então, tipo assim, se você só coloca uma FIFO normal, tipo, não, Discord, roda aí até você terminar. Quando você terminar, vai o Spotify, depois o Google Docs. O Google, né? Lascou! Qual foi o primeiro que eu falei? Foi Spotify? Eu já esqueci. Enfim, digamos que o Spotify é o primeiro que vai rodar. Ela vai ficar rodando, não vai deixar nenhum outro processo rodar e você só vai conseguir ouvir a música no seu computador. Você não vai conseguir fazer a reunião nem usar o Google Docs para trabalhar. Enfim, como que o Round Robin resolve ou ameniza esse problema? Utilizando os time slices e essas preempções, ele garante progresso a todos os processos, nem que seja um pouquinho. Então, tipo assim, ao invés de apenas um processo monopolizar a CPU até ele acabar, agora esse processo ele vai ter um tempinho para ele. E aí, após esse tempinho, o outro processo executa. Depois o outro, e assim vai. É capaz de todos eles ficarem igualmente insatisfeitos, porque tipo, eu queria a CPU inteira pra mim.
show campeão, problema seu, todo mundo vai ganhar um pouquinho de progresso. É trabalho do SEO fazer essa distribuição justa de recursos, o recurso no caso sendo o tempo de CPU. Enfim, então, com essa ideia de, roda primeiro um pouco do Spotify, troca, roda o Google Docs, troca, roda o Discord, troca Spotify, troca Google, troca Discord, essa troca constante de processos e esse pequeno progresso em cada um passa para você a sensação de paralelismo. Você sente que tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, quando na verdade não é ao mesmo tempo. É um pouquinho de um, é sequencial, um pouquinho de um, depois o outro, depois o outro. Enfim, dito isso, quanto menor o time slice, quer dizer que menos tempo o processo vai ficar rodando. Logo, maior o número de trocas de contexto que vai acontecer. É natural de se imaginar isso. É tipo, o período é inversa à frequência. Se você reduz o período, você aumenta a frequência. E aí, qual que é o problema disso? Reduzir o time slice vai aumentar a frequência de troca de contextos. Trocas de contexto. Isso vai aumentar a responsividade do sistema? Vai aumentar. Mas também vai aumentar o gasto do overhead, o tempo que a máquina vai estar executando SEO. E como o Manel já falou em sala de aula, ninguém compra o computador para rodar o SEO. Você não quer que a sua máquina fique rodando SEO, você quer que ela rode os seus processos. Enfim, então Elson, então já que é assim, então simples. Eu vou usar aqui um time slice grandão, porque aí se eu aumento o período, eu reduzo a frequência, e aí eu diminuo o gasto com overhead. Verdade, mas você também perde responsividade. Entende que, tipo assim, o ganho da responsividade, ela vem ao custo de um aumento do overhead, é um trade-off. Se você quer você tem que pagar o custo dele. Então, SEO é sobre trade-off. Essa é uma cadeira que você aprende muito sobre decisões, escolhas de design. É difícil dizer em SEO que tem uma escolha certa e uma errada. Qual que é o contexto? Depende. Pra quê? Qual que é a sua necessidade? Então, sempre que você tiver, por exemplo, dica aqui de estudo, quando você estiver lendo o livro, pensa, você leu lá que, não sei o que, o SEO foi projetado dessa forma, o código é assim. Por quê? Teve uma escolha aí. O SEO é um software muito complexo. Ele não simplesmente foi feito de qualquer jeito, assim, por um cara em um dia. Não. Então, sempre há uma decisão, sempre há uma escolha muito bem pensada de trade-offs e tal, pipi. Enfim, fiz um grande preâmbulo, agora vamos lá. Esses quatro tópicos que eu botei aqui nesse Google Docs resumem quais são as informações que você gostaria de ter para fazer uma boa escolha. Elas são todas? Sinceramente, eu não sei. Eu não tenho o livro decorado na minha cabeça. Então, na minha visão e com o que eu tenho de aprendizado, essas são as quatro principais. Mas pode haver outra principal que eu não conheça ou que eu tenha esquecido. Pode também ser o caso de... como é que eu posso dizer... simplesmente ser algum fator menor, uma informação menos importante e tal. Enfim, vamos lá. Primeiro tópico, tipo da workload. Quando a gente fala de tipo da workload, a gente muitas vezes está falando sobre o tamanho do processo, a duração dele. Só que esse tópico eu já deixei lá pro final, como vocês estão vendo. Então vamos focar só em outra parte quando a gente fala de tipos da workload, que é a questão da responsividade. A sua carga de trabalho, os seus processos, eles exigem responsividade ou não? Eles demandam muita responsividade ou não? Se a sua workload não depende, não demanda, não pede, não clama por responsividade, por que você vai usar um time slice pequeno? Você vai estar dando responsividade, sendo que não precisa, e o custo do overhead, tipo, o overhead é caro, você só quer pagar ele se você precisar. Então, em workloads que dependem de responsividade, beleza, é bom, é interessante um time slice menor para você ter uma maior responsividade e você poder, né, tipo assim, aproveitar daquilo. Mas se a sua workload não depende disso, não tem por que você pagar o preço do overhead para isso. Beleza. Segundo tópico, custo do overhead. Vamos lá, galera, pensa comigo. Imagina que o overhead vai gastar 10 milissegundos, um exemplo. Chutei aqui. Faz sentido eu botar um time slice de 5 milissegundos? Pensa comigo.
Se eu coloco que o meu overhead, o tempo que gasta para o processo sair, o SO entra, o SO se retira e coloca outro processo, se todo esse tempo gasta 10 milissegundos e o tempo que o processo está de fato executando é 5, quer dizer que 10 de 15, a cada 15 milissegundos, 10 é SO executando. 2/3 da sua CPU estão sendo usadas com SO. Isso é estúpido, não faz sentido. Ele é imbecil. O processo avança um pouquinho, sai. Aí entra outra, avança um pouquinho. Você acaba matando a performance e o desempenho da sua máquina com esse tanto de troca de contexto. Não tem pra quê. Você não tem progresso nos processos. Então, é importante saber o custo do overhead para você saber balancear e decidir esse trade-off. Agora, tipo, não, tá, o meu overhead gasta 10 milissegundos, então será que uma janela, um time slice de 40 milissegundos é razoável? Não sei, depende, mas você tem que analisar aí. Então, essa é a questão, tipo, o custo do overhead em um tweet. O custo do overhead, ele é importante para você não acabar correndo o risco de gastar mais tempo da sua CPU rodando SO do que rodando processos. Ah, e um adendo que eu esqueci de comentar sobre o tipo da workload. Não, minto, não é nem sobre o tipo da workload, é sobre uma questão de decisão de tamanho do time slice. Se você ficar na pira de tipo assim, não, se time slice pequeno dá overhead, eu vou usar então time slice gigante. Cuidado, um time slice grande do tamanho de um processo, por exemplo, assim, o maior processo, vira uma FIFO. Ele roda o primeiro, termina, roda o próximo, termina. Então, tipo assim, cuidado, porque você está usando o round robin justamente para ganhar responsividade. Se o seu time slice for gigante, você não está ganhando responsividade. Enfim, próxima questão é a taxa de criação de processos. Basicamente, o que acontece é que, se você tem uma taxa de criação de processos muito grande, quer dizer que a sua fila de processos é muito grande. Então, em um cenário com uma taxa de criação grande que causa uma fila muito grande, é mais interessante um time slice menor para você pelo menos garantir que os processos mais no final da fila vão executar, vão ter um pouquinho de progresso. Porque, tipo, se o time slice for muito grande, pode ser que esses processos lá do final da fila demorem muito, muito. E não é porque eles estão no final da fila que eles não são interessantes para o usuário. Então o usuário poderia acabar sentindo que a máquina dele está muito lenta. Às vezes ele quer fazer só uma coisinha curta e não consegue. Tipo, imagina que eu tenho uma taxa de criação de processos muito grande. E aí, tipo, esse processo que eu criei ele é bem pequenininho, seria uma coisa muito rapidinha, mas ele está lá no final. Vai ter uma latência muito grande, um tempo de resposta até chegar nele muito grande. O tempo de resposta dele vai ser muito grande porque vai demorar até chegar nele. Então, num cenário desses, por exemplo, um time slice menor pode ser mais interessante. E, por fim, duração dos processos. Aí agora você pode estar se remoendo na sua cadeira e pensando: Elson, que absurdo, eu aprendi em TC que eu não tenho como saber quanto tempo dura um processo, eu não tenho como saber quanto tempo dura um programa, e não sei o que, pipipi, beabá e papapá. Você está certo, você não tem como saber, mas repara na questão. O que a questão pergunta não é que informações você pode ter que são úteis, que informações você gostaria de ter para fazer uma boa escolha. Ou seja, você pode... A pergunta é só: o que você gostaria de ter? Eu gostaria de ter a duração dos processos. Eu consigo ter ela? Não. Mas não é isso que a pergunta quer saber. E esse fator da duração dos processos é muito importante. Então, se você não colocar isso, a resposta está muito incompleta. Vamos lá, o que acontece? No livro do Principles and Practices, é comentado que o algoritmo ótimo visando a minimização do tempo de resposta, da latência média dos programas e tal, é o SJF, Shortest Job First. Traduzindo, tarefa mais curta primeiro. O que esse algoritmo faz? Vai ter várias variações dele e tal, mas de modo simplificado, ele executa as menores tarefas primeiro. E
Ele é um algoritmo ótimo porque se você executa as menores tarefas primeiro, não tem como a latência ser menor do que isso. Porque você vai estar, tipo, caindo sempre no melhor cenário possível. O problema é que esse algoritmo, ele, no contexto de memória principal, é muito difícil de ser implementado, para não dizer impossível, porque você não tem como saber a duração dos processos, por via de regra. Então, você não tem como saber qual que é o menor processo, qual que é o maior. Então, tipo, é um algoritmo ótimo, mas é um algoritmo teórico. Mas ele é muito importante para a gente poder estudar e tal. Enfim, no livro do Principles and Practices é comentado que quando você tem uma workload em que os processos são pequenos e a duração quando você tem processos pequenos e a duração do time slice é pequena, o time slice é pequeno, você se aproxima do SJF. Porque o que vai acontecer? Quanto menor o time slice, com mais frequência vai ter troca de contexto. Ou seja, mais rápido eu vou chegar naquele processo. E por aquele processo ser pequeno, eu vou executar ele rapidamente. Às vezes pode ser que naquela primeira chegada do processo na CPU ele já termine, ou em algumas poucas depois ele já termine. Enfim, é um algoritmo que o round robin acaba aproximando a SJF nesse sentido, porque ele vai dar prioridade para concluir processos menores. Enfim, ablei para dizer o quê? Que quando a duração dos processos da sua workload é menor, em média menor, uma time slice menor é muito interessante, porque aí você vai chegar, aquele processo vai chegar na CPU cedo, já que a troca de contextos é muito rápida, e uma vez na CPU ele já vai terminar, ou vai ficar muito próximo de terminar. Então você acaba chegando no próximo do SJF, que é o cenário que minimiza o tempo de resposta. Além de você também garantir uma boa responsividade, você vai dar para o usuário uma sensação boa de progresso. Os processos dele, vários processos pequenos vão estar terminando cedo. Contudo, num cenário em que você tem processos muito grandes, por exemplo, meu processo dura 100 milissegundos, cada processo meu dura no mínimo 100 milissegundos. Pode não ser muito interessante você usar um time slice muito pequeno, como sei lá, 1 milissegundo, porque você vai acabar tendo muitas trocas de contexto para cada processo. Então, sei lá, com um time slice de 1 milissegundo e um processo de 100 milissegundos, aquele processo vai ter que chegar na CPU 100 vezes para ele poder executar. E aí tem até alguns cenários que são discutidos no livro, agora me veio na cabeça, que tipo, se todos os processos têm o mesmo tamanho e você usa um time slice muito pequeno, esse é o cenário péssimo do round robin, porque você vai estar na prática só postergando a conclusão de um processo, ele executa um pouquinho, aí vai pro final da fila, aí chega nele de novo depois, aí vai mais um pouquinho, tipo, você vai estar adiando a conclusão dele e você vai estar gastando muito tempo com overhead. Então é o pior cenário possível. Recapitulando, com processos muito grandes, um time slice pequeno, muito pequeno, pode ser problemático, porque você vai gastar muito tempo com overhead, e você vai prejudicar a sensação de progresso do seu sistema. Seus processos vão parecer que não concluem. Tipo assim, todo mundo anda um pouquinho, mas ninguém termina. É um cenário, assim, como eu comentei no livro, é descrito como o pior cenário pro round robin. Enfim, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. E aqui só um exemplo. Imagina que, tipo, nesse cenário aqui, uma time slice é 1 milissegundo. Se o meu overhead é 1 milissegundo, então um processo de 100 milissegundos vai ter 100 trocas de contexto. Então ele vai gastar 100 milissegundos com overhead e 100 milissegundos executando. Eu dobrei o tempo pra ele terminar. Eu matei a sensação de progresso que o usuário tinha. Tipo, caiu pela metade a performance, o desempenho do computador. Enfim, é isso. Questãozinha muito interessante, dá pra discutir muita coisa nela. E espero que tenha ajudado. Boa noite, galera.